Para a maioria das pessoas, ele é apenas o vilão de uma história sagrada, um bandido aleatório que teve a sorte mais extraordinária de todos os tempos. A narrativa popular pinta um quadro simples, um ladrão comum trocado por um inocente. Mas a realidade histórica e os textos antigos sugerem algo muito mais complexo e perturbador. Ele não era um simples batedor de carteiras. Os registros indicam alguém envolvido em algo muito maior, que fazia o Império Romano tremer. O nome dele ecoa há 2000 anos, mas você provavelmente não conhece a identidade completa que alguns manuscritos antigos atribuem a ele. Existe uma versão histórica onde o homem libertado e o homem condenado compartilhavam, ironicamente, o mesmo primeiro nome. Imagine a confusão e a tensão na mente de Pôncio Pilatos ao ter diante de si duas figuras messiânicas, ambas representando perigos opostos para a ordem estabelecida. Essa coincidência é apenas a ponta do iceberg de um julgamento que definiu o curso da civilização ocidental. Pouca gente sabe, mas a acusação contra ele não foi apenas roubo, mas sedição, um crime político gravíssimo contra o Estado. Por que a multidão escolheria libertar um homem com sangue nas mãos em vez de um pregador pacífico? A resposta pode não ser apenas cegueira religiosa, mas uma escolha política deliberada. Estamos prestes a mergulhar nos arquivos empoeirados da história para entender quem foi o homem que olhou a morte nos olhos e a viu desviar o caminho. Vamos investigar não apenas o prisioneiro, mas o sistema que o criou. O que aconteceu naquela manhã mudou tudo, mas para entender o desfecho, precisamos voltar ao início, onde o ódio romano forjava rebeldes nas sombras de Jerusalém. Prepare-se para questionar o que você aprendeu na escola dominical ou viu nos filmes de Hollywood. A figura de Barrabás é a peça-chave para entender a atmosfera explosiva da Judéia no primeiro século. Quem era ele de verdade? Um psicopata violento ou um herói da resistência mal compreendido? A linha entre terrorista e libertador é muitas vezes apenas uma questão de quem conta a história. A Judéia do primeiro século não era lugar para os fracos. Sob o calcanhar de ferro de Roma, a tensão era palpável em cada esquina de Jerusalém. Impostos abusivos, soldados estrangeiros profanando o templo e a crucificação como ferramenta de marketing do terror estatal eram a rotina. Foi nesse caldeirão de revolta que a figura de Barrabás emergiu. Ele não nasceu no vácuo. Ele foi um produto direto da brutalidade da ocupação romana. Os evangelhos de Marcos e Lucas são específicos ao descreverem o crime. Ele foi preso por causa de uma insurreição na cidade, durante a qual cometeu assassinato. Isso muda completamente o perfil do personagem. Ele não agia sozinho em um beco escuro. Ele liderava ou participava de um levante armado. No contexto da época, isso o aproximava dos sicários ou dos zelotes, grupos radicais que acreditavam que a liberdade só viria pela ponta da espada. Para uma parte significativa da população oprimida, homens como Barrabás não eram criminosos comuns. Eram a única resposta visível contra a tirania de César. Enquanto Jesus de Nazaré pregava dar a outra face e pagar impostos a César, figuras como Barrabás estavam dispostas a cortar a garganta dos cobradores de impostos. Havia um apelo visceral na violência dele para um povo desesperado por justiça imediata. Aqui reside o primeiro grande contraste que a história muitas vezes ignora. A prisão de Barrabás foi um evento de segurança pública significativo para Roma. Capturar um insurrecto exigia inteligência militar e força. Ele era um prisioneiro de alto valor. A imagem de um bandido sujo e desdentado é uma caricatura. Pense nele mais como um líder de guerrilha urbana, capturado antes de explodir o próximo alvo. Isso nos leva a questionar a dinâmica daquela escolha fatídica. Não foi um acidente. Barrabás representava a via da revolução armada, um caminho que muitos em Israel desejavam secretamente. Ele era o homem de ação contra o homem de palavras.
Diante dessa realidade brutal e do contexto de opressão que descrevemos, eu pergunto a você: na sua opinião, em tempos de guerra e ocupação, a violência de um rebelde pode ser vista como heroísmo pela população local? A ascensão de Barrabás ao centro do palco histórico acontece nas masmorras da Fortaleza Antônia. Enquanto ele aguardava a execução, os corredores do poder romano fervilhavam. Pôncio Pilatos, o governador, estava encurralado. Ele sabia que Jesus de Nazaré era inocente de crimes capitais, segundo a lei romana, mas a pressão dos líderes religiosos e o medo de um motim em plena Páscoa forçavam sua mão. É aqui que entra o costume da anistia pascal. Pilatos, tentando ser estrategista, oferece à multidão uma escolha que ele julgava óbvia. De um lado, um pregador itinerante que falava por enigmas, do outro, um assassino condenado e perigoso. A lógica romana falhou ao não compreender a psicologia da massa e a manipulação dos bastidores. A elite religiosa, sentindo-se ameaçada pela teologia de Jesus, preferiu o caos político de Barrabás. Detalhes nos textos originais gregos usam a palavra lestes para descrever Barrabás. Embora traduzida como ladrão ou salteador, o historiador Flávio Joséfo usa o mesmo termo para descrever revolucionários patrióticos. Isso reforça a tese de que ele era uma figura conhecida. A multidão não pediu a liberdade de um desconhecido. Eles pediram a liberdade de alguém que, à sua maneira torta, lutou contra o sistema que todos odiavam. A virada real acontece quando o nome Barrabás começa a ser gritado. Imagine o som ensurdecedor. Para o prisioneiro nas celas abaixo, aquele barulho significava o fim. O som da multidão geralmente precedia a retirada para a crucificação. Ele deve ter se preparado para a morte. O momento em que a porta se abre e os guardas não o levam para a cruz, mas para a liberdade, é uma das maiores quebras de expectativa da história humana. Antes de revelarmos o detalhe crucial que muda a compreensão teológica e histórica desse julgamento, quero fazer uma pausa rápida. Agradeço imensamente a você que está acompanhando essa investigação até aqui. Sua atenção aos detalhes nos permite produzir conteúdos densos como este. Continue conosco, porque a análise do nome e do destino final desse homem revela algo ainda mais impressionante. O ponto de não retorno foi a lavagem das mãos de Pilatos. Naquele instante, a troca foi selada. Barrabás saiu das correntes não por mérito, mas por substituição. As consequências imediatas foram devastadoras para a ordem pública romana. Um líder sedicioso estava de volta às ruas. Politicamente, foi uma derrota para Pilatos, que mostrou fraqueza diante da pressão popular, algo que mais tarde custaria sua carreira. Mas vamos reinterpretar o fato com um dado fascinante, preservado em alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus, como o Codex Coridetti. Neles, o nome completo do prisioneiro aparece como Jesus Barrabás. Barabas, em aramaico, significa literalmente filho do Pai. A ironia é cortante. A multidão teve que escolher entre Jesus, o filho do Pai, o Messias teológico, e Jesus, filho do Pai, o Messias político violento. Essa duplicidade de nomes transforma a cena em um espelho distorcido. A escolha não foi entre o bem e o mal absolutos aos olhos do povo, mas entre dois tipos de salvação. Eles escolheram o Filho do Pai, que prometia sangue romano no chão, rejeitando o Filho do Pai, que prometia o reino dos céus. Foi uma eleição democrática e trágica, onde a violência venceu a paz por aclamação popular. Uma curiosidade de bastidor que poucos analisam é o impacto psicológico dessa libertação. Barrabás sabia exatamente o que era a crucificação. Ele viu as cruzes montadas. Ele sabia que os pregos reservados para os punhos dele iriam para outro. Não há registros de que ele tenha se convertido ou mudado de vida. A história secular é muda sobre isso. Ele simplesmente sobreviveu porque outro morreu no lugar dele. O silêncio sobre o destino dele após a libertação cria uma tensão narrativa final.
Ele desaparece nas vielas de Jerusalém, tragado pela história. Não há estátuas, não há túmulos conhecidos, não há atos heróicos posteriores registrados. Ele se torna um fantasma. Esse anonimato forçado talvez seja a maior consequência de todas. Ele ganhou a vida, mas perdeu a relevância no momento em que a verdadeira história começou a ser escrita na cruz que ele evitou. O legado de Barrabás é a própria ausência. Ele é o homem que não deveria estar lá, mas cuja existência foi fundamental para que a narrativa cristã se cumprisse. Se ele não fosse um criminoso tão notório, a escolha de Pilatos não teria peso. Ele serviu como o contrapeso perfeito, a escuridão necessária para que a luz do sacrifício fosse compreendida em sua totalidade. A verdade final é que não precisamos saber se ele morreu de velhice ou em outra batalha contra Roma anos depois. O papel dele estava cumprido. Ele representa, na teologia e na filosofia, a humanidade inteira, o arquétipo do culpado que é solto enquanto o inocente paga a dívida. Ele é a prova física, histórica e palpável do conceito de substituição, caminhando livre pelas ruas de Jerusalém, talvez sem nunca entender a magnitude do que ocorreu. O insight humano que tiramos daqui não é sobre religião, mas sobre a natureza das nossas escolhas. Frequentemente, clamamos por soluções imediatas, por Barrabás, por revoluções rápidas e violentas, ignorando soluções que exigem sacrifício, paciência e amor, representadas pelo outro prisioneiro. A história nos mostra que a multidão quase sempre escolhe o caminho que parece mais fácil, mas que cobra um preço alto depois. Barrabás foi o primeiro homem a ser salvo pelo sangue de Cristo, literalmente, não metaforicamente. Ele olhou para a cruz e viu o lugar que era legitimamente seu sendo ocupado. Isso nos deixa com uma reflexão inquietante sobre justiça, destino e as voltas que a história dá. Ele não precisou pedir, não precisou se arrepender. Ele apenas foi o beneficiário de uma injustiça suprema. E agora, eu quero saber a sua leitura sobre esse evento. Você acredita que a história teria sido diferente se a multidão tivesse feito a outra escolha ou o desfecho era inevitável? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Quero ler as melhores. Se você gosta de investigações históricas profundas, inscreva-se no canal agora. E não saia ainda. O vídeo que está aparecendo na sua tela conta a história do homem que traiu o inocente por 30 moedas de prata. Assista agora.